Alguma vez você já ouviu falar de uma planta que anuncia a morte? Parece superstição, não é? Mas, e se alguém previsse sua própria morte com base na mudança de cor de uma flor? E mais, e se essa flor não fosse real, mas parte de um papel de parede que misteriosamente se transformava diante dos olhos da vítima? O que começa como um capricho de uma mulher doente, logo se transforma em um dos enigmas mais peculiares enfrentados por Miss Marple. Um caso em que a razão e o medo andam lado a lado e onde o verdadeiro assassino parece se esconder à sombra de flores impossíveis. Na calma vila de St. Mary Mead, nem todos os crimes chegam acompanhados de gritos ou correria. Alguns se escondem sob xícaras de chá, entre cortinas rendadas e vozes baixas em jantares à luz de velas. Foi exatamente assim que tudo começou, com um jantar trivial na casa dos Bantry, onde memórias e mistérios circulavam livremente, como se fossem apenas mais uma sobremesa no cardápio. Sir Henry Clittering, ex-comissário da Scotland Yard, era um dos convidados. Durante a conversa à mesa, ele mencionou um episódio intrigante. Um caso antigo que parecia tão trivial quanto inquietante. Era sobre uma mulher que morreu, ou talvez tenha sido morta, depois de ser convencida de que flores azuis em sua casa anunciavam sua morte iminente. O detalhe mais assombroso? As flores pareciam mudar de cor sozinhas. A anfitriã, Sra. Bantry, se mostrava cética. Miss Marple, por outro lado, apenas observava, com aquele olhar sereno que tantas vezes escondia pensamentos perigosamente certeiros. A história logo capturou a atenção dos demais convidados. Jane Hellier, a atriz encantadora, interrompeu sua postura teatral para ouvir melhor. O coronel Bantry, marido da anfitriã, se preparou para narrar os fatos com seu tom grave e um tanto solene. E foi assim que, entre uma garfada e outra, os detalhes começaram a ser tecidos, como uma tapeçaria, linha por linha, até revelar o quadro completo. George Pritchard era um homem respeitável, contido e educado. Sua esposa, Mrs. Pritchard, era o oposto, temperamental, hipocondríaca e constantemente insatisfeita. Embora realmente adoentada, parecia se alimentar de suas próprias queixas. O casamento, para George, era mais um fardo do que uma parceria. Ainda assim, ele permanecia ao lado dela com uma paciência admirável. Durante os meses finais de sua vida, Mrs. Pritchard mergulhou em um mundo de espiritualismo e crendices. Consultava médiuns, lia cartas, buscava presságios. Tudo isso seria apenas mais uma excentricidade, não fosse a chegada de uma mulher chamada Zarida, uma vidente de sotaque exótico e aparência teatral, que previu uma morte iminente causada por flores azuis. Disse que 3 tipos de flores representavam 3 estágios. A prímula azul era um aviso, a malva azul significava perigo e o gerânio azul, morte. George, cético, achou tudo uma grande bobagem, mas sua esposa acreditou. E então, como se o destino a tivesse escutado, as flores começaram a aparecer. Uma prímula azul surgiu no papel de parede, depois uma malva. E então, uma noite antes de sua morte, apareceu um gerânio azul bem acima de sua cabeça na cabeceira da cama. A morte ocorreu de forma silenciosa. O quarto estava trancado por dentro. O frasco de sais aromáticos, inseparável de Mrs. Pritchard, repousava ao lado da cama. O cheiro de gás era quase imperceptível. E apesar da aparente causa natural, o ambiente estava impregnado de algo mais denso, o medo. Não o medo que vem de ameaças explícitas, mas o medo que cresce como erva daninha no coração, silencioso, sorrateiro, fatal,
Foi Jane Hellier quem rompeu o silêncio após a narração. Perguntou com um arrepio. Mas isso tudo foi verdade? As flores mudaram mesmo de cor? Sir Henry hesitou. Disse que ninguém jamais conseguiu provar nada. Nem mesmo a exumação revelou vestígios de veneno. E a tal Zarida desaparecera como surgira. Nenhum endereço válido, nenhuma pista, uma sombra. Miss Marple, até então calada, murmurou algo curioso. Queria saber se George havia se casado com a jovem enfermeira Miss Install, com quem parecia ter afinidade. A resposta foi negativa. Desde a morte da esposa, George e Miss Install mantinham distância, como se carregassem uma culpa silenciosa, cada qual suspeitando do outro. Foi nesse momento que a atenção se voltou totalmente para Miss Marple. Afinal, como alguém como ela, que parecia apenas uma velhinha gentil de vila, podia ver através de camadas tão densas de engano? Ela, com sua habitual discrição, limitou-se a observar. Mas por trás de cada palavra havia uma análise cuidadosa do comportamento, dos detalhes omitidos, das reações instintivas. Aos poucos, o grupo percebeu que o verdadeiro mistério não era apenas o das flores. Era também sobre como a verdade se oculta em pequenos gestos, em intenções mascaradas de bondade, em atos banais como substituir um frasco de sais aromáticos. Era sobre como a maldade nem sempre grita. Às vezes ela apenas sussurra, disfarçada de rotina. O caso, ainda que encerrado oficialmente como morte natural, permanecia vivo na memória de quem o conheceu. E agora, compartilhado por Sir Henry à mesa dos Bantry, reacendia uma chama de desconfiança. Havia, sim, algo não resolvido, e bastaria uma pergunta bem colocada para que Miss Marple começasse a alinhar as peças invisíveis do quebra-cabeça. Uma flor que muda de cor pode parecer truque de mágica, mas e se for, na verdade, um aviso? E se por trás das cores alguém estiver pintando a própria versão do destino de outra pessoa? Miss Marple não respondeu, apenas sorriu com os olhos, e foi nesse exato ponto que o mistério do gerânio azul começou, de fato, a ser desvendado. A partir do momento em que a vidente conhecida como Zarida visitou a casa dos Pritchard, instalou-se ali algo mais perturbador do que qualquer presença física: a influência psicológica. Essa mulher de aparência dramática e voz marcada por um sotaque estrangeiro fez afirmações carregadas de simbolismo capazes de modificar a percepção de qualquer pessoa vulnerável. Mrs. Pritchard, que já sofria de ansiedade e se encontrava em estado de fragilidade física e emocional, tornou-se o alvo perfeito para esse tipo de sugestão. Durante a conversa, Zarida advertiu com convicção que a presença de flores azuis seria fatal para Mrs. Pritchard. Não se tratava de uma metáfora. A afirmação foi feita com clareza, acompanhada por um gesto enérgico diante de um vaso de violetas, como se houvesse algo maligno naquelas pétalas. Ela afirmou que 3 tipos de flores representavam diferentes estágios do perigo. A prímula azul significava alerta, a malva azul indicava a ameaça iminente e o gerânio azul seria sinal de morte certa. Esse discurso foi plantado como uma profecia inevitável, e Mrs. Pritchard passou a vigiar obsessivamente cada elemento decorativo ao seu redor. A sugestão lançada por Zarida produziu efeitos reais, não apenas emocionais, mas físicos. Dias depois da visita da vidente, Mrs. Pritchard alegou ter visto uma flor azul no papel de parede do quarto, um detalhe que ninguém mais havia percebido antes.
Essa visão foi suficiente para deixá-la em estado de choque. A enfermeira Coplin e o próprio George acreditavam que nada havia mudado, mas a convicção da senhora era inabalável. A mente de Mrs. Pritchard entrou em um estado de hipervigilância. Ela passou a observar meticulosamente o papel de parede, os objetos próximos à cama, o calendário lunar e qualquer detalhe que pudesse confirmar a profecia. O medo tornou-se um estímulo constante. A cada ciclo da lua cheia, sua ansiedade aumentava. Cada imagem floral suspeita era interpretada como um prenúncio do fim. O processo psicológico por trás disso é conhecido. Quando alguém é levado a acreditar fortemente em uma sugestão, mesmo que absurda, seu corpo pode responder fisicamente. Em muitos casos, o medo intenso gera taquicardia, sudorese, insônia, crises respiratórias e até colapsos cardíacos. Mrs. Pritchard, que já sofria de fragilidade nervosa, estava particularmente suscetível. A atmosfera da casa reforçava esse estado mental. George, apesar de gentil, já estava exausto com as queixas constantes da esposa. A enfermeira mantinha uma postura calma, mas observava com preocupação o grau de obsessão crescente da paciente. Com o tempo, o quarto tornou-se o cenário de um pesadelo silencioso. As flores do papel de parede, antes apenas decoração, passaram a ser lidas como mensagens codificadas da morte. A sugestão não se restringiu à mente da vítima. Ela também começou a contagiar os que a cercavam. George, antes totalmente cético, passou a demonstrar hesitação em algumas falas. Em uma noite específica, após a aparição de uma segunda flor azul, uma malva, ele chegou a considerar, mesmo que por um breve momento, a possibilidade de que havia algo sobrenatural envolvido. Isso demonstra o poder da sugestão. Ela não atua apenas sobre os fracos, mas também pode fazer tremer os mais racionais. O medo coletivo começou a ser construído. A enfermeira Coplin, normalmente firme, procurou George 2 dias antes da morte de Mrs. Pritchard. Pediu que ele levasse a esposa para outra casa. Disse que o medo estava consumindo a paciente e que a permanência naquele ambiente poderia ser fatal. George recusou. Considerava aquilo um absurdo, uma dramatização desnecessária. Ainda assim, a dúvida já havia se infiltrado em seu julgamento. Nesse ponto, o medo já era uma presença invisível que se espalhava por todos os cômodos. E o curioso é que esse medo não foi implantado com uma arma ou com chantagem, mas com uma frase simples, dita por uma suposta vidente. A mente humana, uma vez posta em estado de alerta, é capaz de buscar sinais mesmo onde eles não existem. O papel de parede florido, os ciclos lunares, os sais aromáticos, tudo passou a compor o teatro do pânico. No dia anterior à morte de Mrs. Pritchard, ela exigiu que todos examinassem o papel de parede. Buscava confirmação de que não havia nenhuma nova flor azul. Todos atestaram que nada havia mudado. Tranquilizou-se, ao menos superficialmente, e se trancou no quarto. Mas na manhã seguinte, um gerânio azul apareceu logo acima de sua cabeça. Algo que ela mesma nunca chegou a ver, pois foi encontrada morta. Essa sequência de eventos foi interpretada como cumprimento da profecia. O medo havia vencido, e por isso muitos acreditaram que ela morrera de susto. Médicos chamariam de colapso nervoso. Leigos diriam que foi obra de magia, mas a sugestão, como força invisível, é uma ferramenta poderosa que age sorrateiramente, corrompendo a lógica e distorcendo a realidade. No entanto, a mente de Miss Marple, mesmo diante desse cenário simbólico e nebuloso, não se deixou levar.
Ela sabia que, embora o medo pudesse ser mortal em casos extremos, era um terreno instável para se executar um crime com precisão. O medo podia adoecer, enfraquecer, mas dificilmente era confiável como instrumento de morte, ainda mais quando não se tinha certeza se ele de fato resultaria no fim da vítima. Miss Marple entendeu que a sugestão havia sido usada como cortina de fumaça. Era o elemento psicológico necessário para mascarar uma ação muito mais concreta. Alguém ali conhecia bem os efeitos da amônia, da mudança de cor em papéis de torna-sol, da aparência e do cheiro do cianeto. A sugestão, nesse caso, não foi o método, foi apenas a armadilha. O verdadeiro plano se escondia nos detalhes físicos, nos objetos manipuláveis, no ritual aparentemente banal da rotina da vítima. A conclusão era clara: a sugestão e o medo foram empregados como fachada para um crime planejado com extrema precisão. Não se tratava de um enigma espiritual, mas de uma execução cuidadosa que explorava as fraquezas emocionais de uma mulher doente e o ceticismo daqueles ao seu redor. O medo foi a semente plantada. A morte, o fruto colhido por mãos que agiam na escuridão, calculando cada flor, cada respiração, cada detalhe. A tragédia que envolveu Mrs. Pritchard não pode ser plenamente compreendida sem olhar para além do medo. Por trás da sugestão psicológica e do ambiente contaminado por desconfiança, existia algo mais íntimo e humano: o ressentimento silencioso de alguém que amou e não foi amado de volta. Essa dimensão emocional não aparecia à primeira vista, mas, como bem observou Miss Marple, era ali que residia o verdadeiro motor do crime. George Pritchard, embora um homem reservado, era frequentemente descrito como educado, prestativo e carismático em suas relações sociais. Sua conduta com a esposa era exemplar aos olhos da comunidade, suportava reclamações, crises e exigências constantes com uma paciência que surpreendia até os mais próximos. Contudo, quem observasse com mais atenção perceberia que George não era frio. Ele era contido. E, em algum momento, essa reserva emocional atraiu o olhar de outra mulher, a enfermeira Coplin. Coplin não era simplesmente uma funcionária responsável pelos cuidados de Mrs. Pritchard. Ela fazia parte do cotidiano da casa, observava os gestos de George, participava dos pequenos momentos do dia, compartilhava silêncios e rotinas. A convivência constante, marcada por gentilezas e compreensão, favoreceu a construção de um vínculo implícito. Ainda que jamais verbalizado, esse laço parecia crescer à sombra do sofrimento de Mrs. Pritchard, uma mulher cada vez mais isolada por sua própria amargura. O problema é que esse sentimento não era recíproco. George, mesmo que apreciasse a companhia da enfermeira, jamais ultrapassou os limites da cortesia. Comedido, talvez por princípios ou por medo de escândalos, jamais insinuou qualquer intenção romântica. Para Coplin, porém, a ausência de rejeição explícita poderia ter sido interpretada como esperança. E foi exatamente essa expectativa não correspondida que alimentou o terreno da decepção. Miss Marple, com sua sensibilidade peculiar, captou esse detalhe. Não por provas diretas, mas pelas ausências. A forma como a enfermeira evitava comentar sobre Miss Install, a jovem substituta, a frieza ao relatar os últimos dias da paciente e a tentativa de desviar o foco quando a história da vidente foi questionada. Tudo isso indicava não apenas conhecimento, mas envolvimento. O momento-chave parece ter ocorrido quando Coplin descobriu a relação afetuosa, embora discreta, entre George e a nova enfermeira, Miss
Install. A jovem era atlética, simpática e possuía uma beleza tranquila que contrastava com a aparência mais comum de Coplin. A percepção de que seu lugar estava sendo ocupado, tanto profissional quanto emocionalmente, pode ter provocado a ruptura interna que culminou no plano de vingança. É importante lembrar que Coplin, como qualquer ser humano, não era inicialmente má. Era uma profissional capaz, atenta e parecia genuinamente preocupada com o bem-estar da paciente. Mas sentimentos intensos e não resolvidos, quando reprimidos por muito tempo, tendem a se manifestar de formas perigosas. O amor negado se transforma em raiva, a esperança frustrada se converte em mágoa, e com o tempo, tudo isso pode escorregar para o desejo de retaliação. Quando Mrs. Pritchard passou a relatar episódios com a vidente Zarida, Miss Marple encontrou a primeira pista do envolvimento emocional de Coplin. A carta que supostamente convidava Zarida jamais foi enviada, e ninguém jamais encontrou a tal mulher. Isso sugeria que alguém se passou por ela. E quem melhor do que a enfermeira, que conhecia a rotina da casa, sabia os horários em que estaria sozinha com a paciente e poderia utilizar um disfarce convincente. A intenção de Coplin não era apenas provocar pânico. Era destruir a rival pela base, minar a sanidade de Mrs. Pritchard aos poucos, tornando-a uma prisioneira do próprio terror. E mais, incriminar indiretamente George, o homem que ela desejava. Se a esposa morresse em circunstâncias misteriosas e ele estivesse por perto, a dúvida pairaria sobre ele para sempre. Mesmo sem acusações formais, a sombra da suspeita afastaria qualquer possibilidade de relacionamento com outra mulher, especialmente com Miss Install. Era uma forma cruel de castigo. Coplin não queria apenas eliminar uma vida, mas impedir outra de florescer. O plano era elegante em sua complexidade, começar pela manipulação emocional, estabelecer a superstição como base e depois aplicar um método de morte que confundisse médicos e deixasse poucos vestígios. O uso do frasco de sais aromáticos, idêntico a tantos outros, permitia a substituição do conteúdo sem levantar suspeitas imediatas, e o leve odor de gás no quarto, aberto de forma controlada, servia como distração olfativa para mascarar qualquer indício de veneno. Esse tipo de estratégia não nasce do acaso, nasce da convivência, nasce da observação cuidadosa dos hábitos da vítima, nasce, sobretudo, de uma motivação pessoal profunda, como o rancor silencioso de alguém que viu o afeto que desejava ser oferecido a outra mulher. A reconstituição feita por Miss Marple, ao final do caso, incluiu essa leitura emocional. Ao contrário dos investigadores tradicionais que buscavam evidências tangíveis, ela se guiava por padrões comportamentais. E tudo levava a crer que a enfermeira não agiu por ganância. Não houve herança, não houve lucro material. O que houve foi uma resposta emocional extrema a uma rejeição velada. A ideia de que alguém seria capaz de matar apenas por amor não correspondido pode parecer exagerada, mas esse sentimento, quando alimentado por frustração constante e convivência sufocante, pode adquirir contornos perigosos. Ainda mais quando a pessoa tem acesso irrestrito à vítima, conhece suas vulnerabilidades e dispõe dos meios para executar um plano sem testemunhas. A ausência de uma relação posterior entre George e Miss Install também pode ter sido um efeito colateral da ação de Coplin. Mesmo após a morte da paciente, a desconfiança pairava entre os dois. Nenhum dos dois sabia exatamente o que o outro pensava.
Havia medo, culpa e confusão. A intenção da enfermeira não era apenas causar sofrimento imediato, mas também abalar o futuro dos envolvidos. Ao fim, o verdadeiro crime não foi apenas físico, mas emocional. Um envenenamento lento, que começou com a distorção de sentimentos e culminou em uma execução precisa. Coplin destruiu não apenas uma vida, mas também relações que nunca chegaram a se concretizar. Miss Marple, ao compreender esse pano de fundo, não se surpreendeu. Já vira outros casos em que o amor, quando negado, tornava-se um veneno mais potente do que qualquer substância química. E como ela mesma disse certa vez, o coração humano, quando ferido em silêncio, pode arquitetar crimes que nem mesmo os criminosos ousariam confessar. Em muitos casos, a justiça é representada por um martelo, um júri e uma sentença. Mas nem sempre o acerto de contas vem em forma de veredicto. No caso de Mrs. Pritchard, nenhuma prisão foi feita, nenhuma denúncia formal apresentada. No entanto, a verdade encontrou seu caminho, discreto, sinuoso, mas inevitável. Após a morte da paciente, a explicação oficial foi vaga: falência cardíaca, síncope ou algum tipo de colapso. Nenhuma evidência concreta de envenenamento foi encontrada na autópsia. O médico que assinou o atestado não identificou sinais de violência nem causas suspeitas. E assim, pelo olhar da lei, tudo parecia encerrar-se ali. Mas as dúvidas, essas permaneceram pairando como nuvens baixas. A sensação de que algo não havia sido esclarecido por completo perturbava os que acompanharam de perto o episódio. Havia detalhes demais que não se encaixavam. A mudança súbita nas flores do papel de parede, a ausência de Zarida em qualquer registro oficial, a carta nunca enviada, o leve cheiro de gás no quarto e o comportamento estranho da enfermeira. Cada elemento, isoladamente, não constituía a prova. Mas em conjunto revelavam um desenho complexo, cheio de lacunas e silêncios estratégicos. Miss Marple, sempre atenta aos pequenos sinais, compreendia que, na ausência de evidência palpável, era necessário buscar sentido nas atitudes. E foi nas reações sutis, nas interrupções de frases, nos olhares trocados, nos comentários sussurrados, que ela começou a formar uma imagem clara do que havia acontecido. Para ela, justiça não era necessariamente sobre punição imediata, mas sobre compreensão. Saber quem fez, por que fez e como conseguiu. Era um exercício de reconstrução moral. Enquanto a sociedade aceitava o laudo médico, Miss Marple prosseguia em suas próprias investigações mentais. Ela sabia que o verdadeiro julgamento muitas vezes se dava na consciência dos envolvidos. George Pritchard, por exemplo, mesmo sem nunca ter sido acusado, carregava o peso da suspeita. Não apenas dos outros, mas de si mesmo. A dúvida plantada ali o afastou da enfermeira Install e o mergulhou em isolamento emocional. Ele não sabia quem deveria temer, a memória da esposa, a figura da antiga cuidadora ou seus próprios pensamentos. A justiça, nesse caso, manifestou-se como consequência natural da culpa mal resolvida. A dor não estava apenas na morte de Mrs. Pritchard, mas no que restou para os vivos: relacionamentos desfeitos, confiança comprometida, suspeitas veladas. Essa dimensão silenciosa é muitas vezes ignorada por tribunais. Não há como medir o impacto de uma desconfiança. Não se arquiva o dano causado por um crime sem culpado visível. Mas Miss Marple sabia que existiam formas mais profundas de castigo, aquelas que atingem não o corpo, mas a estabilidade emocional.
E foi justamente isso que aconteceu com Coplin. Mesmo sem ser denunciada, ela passou a carregar a desconfiança de todos os que, como Marple, conectaram as peças. A confirmação dessa percepção veio mais tarde, quando um novo caso surgiu. Outra idosa havia morrido em circunstâncias semelhantes. O método era quase idêntico: sais aromáticos adulterados com veneno. E, mais uma vez, o nome da enfermeira Coplin estava envolvido. A diferença é que, desta vez, havia testemunhas, havia provas físicas, havia contexto financeiro. A vítima deixara uma pequena herança para Coplin, e os indícios eram suficientes para uma acusação formal. O segundo crime revelou o primeiro. O padrão se repetia com detalhes demasiadamente semelhantes para ser coincidência. A prisão de Coplin, embora relacionada a um caso distinto, trouxe alívio silencioso para quem ainda carregava as marcas do episódio anterior. Foi como se a justiça tivesse, finalmente, alcançado sua meta, ainda que por um caminho inesperado. Esse desfecho confirmou o que Miss Marple já intuíra: a morte de Mrs. Pritchard não fora natural. A técnica usada era engenhosa demais para ser obra do acaso. A substituição do conteúdo do frasco, o uso do papel de torna-sol disfarçado como parte da decoração e a manipulação psicológica para criar uma atmosfera de fatalismo revelavam um plano construído com frieza e paciência. A ausência de julgamento direto, nesse contexto, não significa ausência de resposta. A verdade veio à tona não como um clarão, mas como uma vela que ilumina devagar os contornos de uma cena escura. E essa revelação gradual produziu efeitos duradouros. George pôde, enfim, se libertar da sombra da culpa. Miss Install, embora distante, talvez também tenha encontrado respostas para os silêncios que marcaram sua relação com George. A prisão de Coplin foi simbólica. Mostrou que, mesmo quando o sistema falha, os padrões se repetem. E é nesses padrões que a verdade insiste em emergir. A justiça não é apenas uma punição, mas a reposição do equilíbrio, ainda que ocorra tarde, ainda que venha por outros meios. Miss Marple não precisou prestar depoimento. Sua contribuição foi a reconstrução lógica de um crime aparentemente perfeito. Sua mente, meticulosa e sensível, captou o que escapava aos olhos comuns. E, embora nunca tenha dito com todas as letras quem era a culpada, suas observações conduziram os outros ao entendimento necessário. O caso do gerânio azul, então, não terminou com algemas ou julgamentos. Terminou com o reconhecimento de que, mesmo em silêncio, a justiça pode ser feita. Não há necessidade de tribunais quando a verdade é compreendida por quem importa. Quando os envolvidos tomam consciência de seus erros, quando os inocentes são libertados de suas dúvidas e quando os culpados repetem seus atos, revelando, enfim, aquilo que antes se escondia. Essa forma de justiça não é escrita em documentos oficiais, mas registrada na memória dos que testemunham. E em St. Mary Mead, onde todos conhecem todos, os boatos andam rápido, mas as verdades profundas correm mais devagar, fincando raízes. Coplin, mesmo antes da prisão, já havia perdido o respeito, a credibilidade e a paz. Para Miss Marple, esse era o tipo de desfecho mais apropriado. Afinal, como ela mesma comentou certa vez, há males que não precisam de punição, apenas de reconhecimento. E isso, no fim das contas, era mais poderoso do que qualquer sentença. O que faz um crime passar despercebido não é, muitas vezes, a complexidade do plano ou a ausência de testemunhas. O que realmente protege o criminoso é a banalidade dos atos que o compõem.
Quanto mais simples e previsíveis forem as ações, mais difícil se torna perceber que há algo errado. E foi exatamente assim que o assassinato de Mrs. Pritchard foi orquestrado, sob a máscara da rotina. Dentro daquela casa comum, decorada com papel de parede florido e marcada por uma agenda doméstica regular, nada parecia ameaçador. George saía para jogar golfe em determinados dias. A enfermeira Coplin organizava os medicamentos e administrava os horários da paciente com precisão. Mrs. Pritchard seguia um padrão meticuloso, acordava no mesmo horário, usava seus sais aromáticos várias vezes ao dia, tomava chá no quarto e comentava sobre as mesmas dores. Tudo isso contribuía para criar a ilusão de estabilidade. Esse cotidiano aparentemente inofensivo foi a peça-chave para esconder a movimentação criminosa. Cada elemento do plano dependia da previsibilidade. A vítima confiava em seus hábitos. Os outros moradores da casa também. Nada parecia digno de suspeita. Até os sinais de alerta estavam disfarçados como parte da normalidade. Um frasco de vidro sobre o criado mudo, flores pintadas na parede, o som da porta se trancando toda a noite. Miss Marple, com sua habilidade peculiar para decifrar padrões, entendeu que a força do plano não estava em sua complexidade, mas em sua simplicidade. O veneno não foi colocado em uma bebida exótica ou escondido em algum objeto incomum. Ele foi inserido no item mais corriqueiro do dia a dia de Mrs. Pritchard, seus sais perfumados, um frasco entre muitos, usado com frequência, sem levantar suspeitas. Nada parecia fora do lugar. A enfermeira Coplin, conhecendo os hábitos da paciente, sabia exatamente como agir. Ela não precisou forçar nada. Bastou esperar. Sabia que, em algum momento, a própria Mrs. Pritchard levaria o frasco ao rosto, inalando o conteúdo. Esse gesto, repetido tantas vezes ao longo dos anos, tornou-se fatal apenas por uma mudança invisível no conteúdo, uma troca imperceptível aos olhos, mas devastadora em seus efeitos. Outro detalhe marcante foi o uso do papel torna-sol. Aparentemente inofensivo, esse recurso normalmente associado a testes químicos ganhou papel central na ilusão de que flores estavam mudando de cor. Coplin, que havia estudado enfermagem, sabia como manipular substâncias básicas. Ao fixar pequenos pedaços do papel sensível sobre pétalas de tons rosados, ela esperava que os vapores dos sais, ricos em amônia, provocassem a alteração de cor. O resultado era uma ilusão quase perfeita, uma flor que parecia ter se tornado azul, como previa a profecia. Esses truques não exigiam ferramentas sofisticadas, nem disfarces extravagantes. Tudo era feito a partir do que já existia na casa. A própria Zárida, a vidente misteriosa, foi provavelmente uma invenção encenada por Coplin usando roupas e acessórios disponíveis. Um véu preto, olheiras acentuadas, uma voz levemente alterada, bastavam poucos ajustes para construir uma persona convincente. Ninguém além de Mrs. Pritchard a viu. Ninguém interagiu com ela diretamente. E uma vez sem testemunhas, a identidade de Zárida podia ser moldada livremente pela imaginação da vítima. Essa construção narrativa também fazia parte do plano. Criar um enredo místico, envolvendo flores, fases lunares e energias ocultas, servia para distrair os que pudessem investigar posteriormente. Ao desviar o foco para o sobrenatural, Coplin eliminava a possibilidade de se buscar explicações racionais. Era mais fácil atribuir a morte ao destino do que à ação humana.
Esse tipo de encobrimento é ainda mais eficaz porque se alimenta da predisposição das pessoas a aceitarem o que é familiar. George não questionava os Sais porque sempre estiveram ali. A enfermeira era vista como alguém confiável. A casa, apesar das queixas da esposa, parecia segura. Tudo conspirava para manter as aparências. O crime se encaixava perfeitamente no cenário. Nada destoava. Miss Marple identificou isso como um padrão clássico. Quando algo é feito com naturalidade e repete comportamentos cotidianos, dificilmente é notado como ameaça. Ela sabia que os maiores crimes, especialmente em vilarejos pequenos, raramente envolvem perseguições dramáticas ou reviravoltas espetaculares. Na maioria das vezes, são cometidos por pessoas acima de qualquer suspeita, em locais comuns, com métodos que beiram o trivial. A ausência de estranhamento é a maior aliada do criminoso. É por isso que, mesmo depois da morte, poucas perguntas foram feitas. O médico que examinou o corpo não encontrou motivos para desconfiar. O leve cheiro de gás no quarto foi atribuído a um possível vazamento e descartado como irrelevante. Nada foi suficiente para acionar um alarme real. Mas Miss Marple viu o que os outros não viram. E ela compreendeu que o verdadeiro talento de Coplin estava na sua habilidade de desaparecer dentro do papel que desempenhava. Ela não era uma assassina mascarada. Era, aos olhos de todos, apenas uma enfermeira dedicada, uma mulher gentil que servia chá, trocava lençóis e consolava a paciente. E isso tornava tudo ainda mais assustador. A capacidade de esconder intenções mortais sob a aparência do cuidado. O disfarce, nesse caso, não estava apenas na roupa da vidente, mas em toda a estrutura da rotina doméstica. Cada gesto cotidiano era um escudo, cada hábito estabelecido, uma cortina. E ao usar o conforto do familiar como cobertura, Coplin transformou a casa dos Pritchard em um palco, onde o enredo do crime foi escrito em silêncio. A conclusão é inevitável. O disfarce mais eficiente é aquele que não se percebe. Quando os atos mortais se confundem com os gestos diários, o perigo se torna invisível, e para desvendá-lo é necessário mais do que lógica. É preciso sensibilidade, paciência e um olhar treinado para o que não muda. Até que mude. Miss Marple, com sua atenção aguçada, não precisou de laudos ou confissões. Bastou-lhe entender o funcionamento da casa, as personalidades envolvidas e o tempo das ações. Percebeu que o crime estava entranhado nas dobras da normalidade e soube, desde o início, que somente alguém que conhecia profundamente os hábitos da vítima poderia arquitetar um plano tão silencioso quanto eficaz. A vilania, neste caso, não vestia capa. Ela usava avental branco, expressão calma e passos leves. E foi exatamente isso que permitiu que a tragédia acontecesse diante dos olhos de todos, sem que ninguém percebesse o que estava realmente acontecendo. O caso da morte de Mrs. Pritchard, por si só, talvez não se destacasse entre os inúmeros relatos de enfermidades súbitas e falecimentos silenciosos que ocorrem diariamente em pequenas vilas. No entanto, à medida que cada camada foi descascada, revelou-se um crime tão engenhoso quanto imperceptível, um homicídio construído a partir de detalhes sutis, atos cotidianos e emoções ocultas. Desde o primeiro momento, ficou evidente que este não era um caso que poderia ser resolvido com impressões digitais ou confissões escritas. O que o tornava tão singular era o modo como os elementos da trama estavam diluídos na normalidade. Nenhum grito,
nenhum confronto direto. Apenas gestos rotineiros, um frasco de sais aromáticos, uma consulta com uma suposta vidente, uma mudança de cor em flores decorativas e uma mulher solitária, emocionalmente frágil, convencida de que seu fim era inevitável. O primeiro alicerce dessa estrutura foi a sugestão. Não a sugestão de um médico ou terapeuta, mas de uma vidente forjada para parecer real. Zarida, com seu discurso sombrio e profecias encadeadas, não apenas influenciou o pensamento de Mrs. Pritchard, como também contaminou o ambiente ao seu redor com uma sensação de destino. Ela plantou a ideia de que a morte viria com a presença de determinadas flores, e essa crença passou a reger a vida da paciente, dia após dia, como se estivesse marcada por uma contagem regressiva invisível. O segundo pilar do enredo foi um sentimento pessoal, oculto por trás de sorrisos profissionais: o ressentimento. A enfermeira Coplin, envolvida emocionalmente com George, mas rejeitada por ele, viu naquela situação uma oportunidade de extravasar a dor de um amor silenciosamente frustrado. Ela não buscava lucro financeiro, mas sim uma reparação emocional. Seu plano não foi construído sobre vingança declarada, mas sobre a intenção de privar os outros da felicidade que ela jamais alcançaria. Sua atuação foi precisa, fria e disfarçada de cuidado. Ao longo do desenrolar da história, foi possível perceber que a punição não ocorreu dentro dos tribunais. Nenhum juiz condenou Coplin pelo assassinato de Mrs. Pritchard, mas a justiça, mesmo que silenciosa, encontrou seu caminho. A repetição do método em outra cidade, com nova vítima e os mesmos sinais, expôs a verdade que faltava. E isso bastou para que a máscara caísse. A prisão não anulou o crime anterior, mas confirmou aquilo que Miss Marple intuía desde o início. A verdadeira maldade, às vezes, se apresenta com delicadeza. Foi justamente esse contraste entre o banal e o brutal que deu forma ao crime. Nada no plano parecia fora do lugar. O veneno estava disfarçado em um frasco rotineiro. As flores azuis, tão simbólicas, eram meras reações químicas desencadeadas por vapores. A presença mística da vidente era uma encenação amadora, porém convincente o suficiente para enganar uma mente fragilizada. Tudo se construiu a partir do comum. E esse foi o aspecto mais brilhante e perigoso do plano. Miss Marple, ao observar cada detalhe com o olhar treinado pela convivência com as sutilezas humanas, percebeu o fio que ligava todos os eventos. Ela não dependia de evidências forenses ou testemunhas para entender que algo havia sido cuidadosamente manipulado. Sua percepção se fundamentava na lógica dos pequenos desvios, no fato de uma carta nunca ter sido enviada, na reação exata da enfermeira diante da pergunta sobre Zarida, na escolha da substituta jovem e bela que pareceu abalar o equilíbrio da cuidadora anterior. Era nesses pontos de atrito que o crime ganhava forma. E, como sempre, a investigação de Miss Marple foi menos sobre o como e mais sobre o porquê. Ela sabia que um assassinato bem-sucedido raramente é cometido com pressa. Ele exige paciência, observação e a frieza de transformar o cotidiano em arma. Coplin não matou por impulso, mas por cálculo emocional. E essa frieza é o que torna seu gesto tão perturbador. No fim, a morte de Mrs. Pritchard representou mais do que o desaparecimento de uma figura difícil e melancólica. Representou a falência de uma rede de afeto disfuncional, o colapso de vínculos que, embora frágeis, ainda sustentavam a aparência
de uma convivência estável. A vítima não era apenas a senhora enferma. Eram todos ao redor. O marido exausto, a enfermeira nova, que jamais saberia em quem confiar, e até a própria Coplin, consumida por uma amargura que a levou a ultrapassar o limite do reparável. É justamente esse tipo de caso que Miss Marple compreende com profundidade. Aquele em que os crimes não nascem da ganância, mas das frustrações escondidas, onde o que se destrói não é apenas uma vida, mas também as chances de redenção de todos os envolvidos. Cada gesto disfarçado, cada decisão tomada em silêncio, constrói um caminho sem volta. E quando a verdade finalmente aparece, não há mais nada a ser feito, apenas observar as consequências. O mais inquietante em tudo isso é a familiaridade. Quantos crimes semelhantes não passam despercebidos porque se escondem atrás de rotinas perfeitamente aceitáveis? Quantas pessoas vivem cercadas por intenções mal disfarçadas, camufladas sob formas de gentileza, cuidado ou amor? O caso do gerânio azul é um lembrete de que o mal nem sempre grita. Às vezes ele sussurra entre palavras doces e gestos calculados. E, ao final, fica uma pergunta para o público. Quantas tragédias são silenciosamente encenadas ao nosso redor sem que percebamos? Quantos erros se repetem por estarem envoltos em familiaridade? Talvez seja hora de aprender com Miss Marple e prestar mais atenção naquilo que parece insignificante, pois são justamente esses detalhes, os que todos ignoram, que revelam as verdades mais sombrias. O caso se encerra, não com justiça formal, mas com compreensão. A paz não vem pela punição, mas pela certeza de que a verdade, mesmo escondida por trás de um sorriso, sempre encontra uma forma de florescer, assim como o gerânio azul, impossível por natureza, mas assustadoramente real no momento exato em que precisou ser visto. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.